Olá, galera. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo dos componentes. Como sempre, vamos iniciar dando uma revisada no que a gente viu na última aula. Então, nas últimas aulas, a gente já falou um pouco sobre a impressão artística no Rollart, a gente já viu que a gente tem 4 componentes. E na nossa última aula, a gente viu mais aprofundadamente o componente de Scaling Skills. Nessa aula, a gente viu os 7 erros graves, né? Tidos como pecados do Scaling Skills. A gente falou sobre as características de qualidade, a gente falou sobre as características de condução, de postura, a gente falou sobre o que envolve a dificuldade, a direcionalidade e a patinação em equipe, que são as características que o juiz vai procurar para avaliar o componente de Scaling Skills, certo? Hoje vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo de impressão artística e vamos ver os demais componentes, os outros 3 componentes, tá certo? Começamos por transições. Então, as transições, elas são todos os movimentos que conectam os elementos técnicos que compõem um programa. O que um patinador faz entre um elemento técnico e outro? Então, as transições são basicamente isso. Como o patinador vai de um elemento até o outro. Ele vai só andando de frente ou ele vai só andando de costas, com cruzados de frente simples, cruzados de costas simples, ou ele apresenta outros elementos nessas transições, né? Vamos ver um pouco mais aprofundado esse componente. Quais são as características que envolvem as transições? Quais são as características que os juízes vão procurar nas nossas transições? A primeira é variedade, a segunda é dificuldade, a terceira complexidade, a quarta facilidade, qualidade e a quinta patinação em equipe. A característica de patinação em equipe a gente sempre vai ver como um elemento presente das características de todos os componentes, lembrando que eles envolvem patinação em grupo ou patinação em duplas, ok? A gente não vai se aprofundar tanto nesse momento. Então, primeira característica, variedade. Variedade no uso dos passos, incluindo direções variadas, eixos, spread eagle, que a gente vai ver. Vou botar uma imagem aqui para vocês verem o que é uma spread eagle. E o que é uma Innabauer. Pivôs, viradas de 2 pés, etc. E também o uso variado das viradas de um pé, aquelas viradas que a gente já viu em outras aulas também. Three turn, bracket, counter, rocker, enfim, o uso variado de todas desses elementos de patinação. Então, a primeira característica, a variedade, se refere ao quão rico é o vocabulário da patinação daquele patinador, das transições daquele patinador, certo? Então, quanto mais rica for essa variedade de elementos de patinação, mais interessante vão ser essas transições o componente transição do patinador. Segunda característica, a dificuldade. O uso do corpo na realização dos eixos, com a participação dos braços, cabeça, tronco e pernas, e o quão harmônico esses elementos são em relação à música, tá certo? Então, é claro, quando um patinador executa elementos variados nas suas transições, já é um ponto positivo. E ele ainda executa esses elementos variados com fatores que aumentam a dificuldade. Então, ele apresenta variedade e, além disso, ele ainda usa o corpo de diferentes formas para executar essas variações, para executar esses elementos variados. Então, mais uma característica positiva para esse elemento, para essa transição. E, além disso, ele ainda faz tudo isso em harmonia com a música. Então, mais um elemento positivo para a característica, para o componente de transição. Terceira característica, complexidade.
Então, como é o pattern, como é o desenho dessas transições? Ele é intricado, ele é interessante, ele apresenta inovação nos trabalhos de pés, ou os trabalhos de pés são variados. A gente vê a gente às vezes observa alguns elementos e umas transições que são totalmente novas, que a gente nunca viu, que não são comuns. Isso é muito interessante quando um patinador consegue apresentar isso em uma transição. E essas posições, esses passos, eles se encaixam perfeitamente entre si. Então, mais uma característica positiva dentro da complexidade, ok? A quarta característica, facilidade. Então, a aparente facilidade com a qual todas as transições são realizadas. Então, apesar de ela ter dificuldade, apesar de ela ter complexidade, ela também precisa ser executada com facilidade, tá certo? Isso inclui a entrada e a saída dos elementos técnicos. Então, eu consigo fazer uma saída criativa, eu consigo fazer uma saída variada e ainda consigo fazer ela demonstrando facilidade. Eu consigo sair de um salto sem demonstrar que foi difícil sair daquele salto. E o uso da patinação em um pé com a participação do corpo em harmonia com a música. Então, eu patinar sobre um pé, executar eixos em um pé, executar viradas em um pé, de forma a demonstrar facilidade também. Porque a gente sabe que não é fácil, mas o patinador consegue fazer aquilo como se fosse fácil. Entramos agora em um outro componente, o componente de performance. E por fim, a nossa quarta e última característica das transições, que é a característica de facilidade. Então, a aparente facilidade com a qual todas as transições são realizadas. Essa facilidade inclui a entrada e a saída dos elementos técnicos, então, o quão fácil eu consigo fazer parecer a entrada e a saída do meu salto, a preparação e a saída do meu salto, ou do meu giro, ou dos meus footworks. E o quão fácil eu consigo fazer parecer que é a patinação sobre um pé, a execução de eixos sobre um pé, e tudo isso em harmonia com a música, ok? Então, como eu consigo fazer com que as minhas transições pareçam fáceis? Como eu consigo fazer parecer com que algo que apresenta variedade, que apresenta diferentes elementos de patinação, é fácil, não parece que é difícil executar aquilo. O patinador executa algo que apresenta uma certa complexidade, que apresenta uma certa dificuldade, e ao mesmo tempo consegue executar isso fazendo parecer que é algo simples e fácil, ok? Então, essas são as 5 características que a gente viu lá no início, né? E agora a gente aprofundou as 4 características das transições, que são os elementos são como um patinador liga um elemento técnico ao outro, ok? Vamos adiante então, ver agora o nosso componente de performance. O que é que envolve, o que é a performance? Então, a performance é a habilidade de expressar a temática de um programa com o uso do corpo, teatralidade, emoção e projeção. Quais são as características que envolvem o componente de performance? O primeiro, personalidade ou habilidade teatral. O segundo, habilidades de movimento. O terceiro, intenção emocional. O quarto, projeção. E o quinto, como a gente viu, é o comprometimento em equipe, ok? Como a gente viu já nos outros componentes. Vamos aprofundar então agora. Então, primeira característica, personalidade ou habilidade teatral. Então, é a capacidade que o patinador tem de dar vida ao tema ao início da música, de se transformar no personagem que aquela coreografia, que aquela música propõe. A capacidade dele de comunicar suas emoções, de comunicar as emoções que aquela coreografia pede através do uso de todo o corpo. O uso da cabeça, dos olhos, das mãos, das pernas, dos braços, do tronco. Tem a ver com o envolvimento pessoal do patinador com a coreografia. O que isso quer dizer? A gente percebe que durante todo o tempo da coreografia, a gente percebe que o patinador está envolvido com o tema, está envolvido com passar a ideia e a temática da coreografia.
É a habilidade que um patinador tem de fazer o público acreditar naquele personagem. É realmente parecer que ele, se ele está patinando um personagem específico, de um tema, de um filme específico, a capacidade que ele tem de fazer o público acreditar que ele é aquele personagem, acreditar que ele está interpretando aquele personagem, né? E a habilidade de cativar e prender o público. É aquele patinador que a gente tem muita vontade de assistir porque ele prende a nossa atenção, tá certo? Isso tem a ver com a habilidade de personalidade ou habilidade teatral de um patinador. Segunda característica, habilidades de movimentação. Então, o patinador tem uma boa capacidade de se movimentar, tem um bom arranjo de movimentos, ou seja, ele não se movimenta sempre de uma mesma forma ou de uma forma parecida, mas ele tem um arranjo de movimentos muito completo, ele usa muito todos os planos do corpo para se movimentar e se expressar. Esse repertório ele é rico nas diferentes formas de se movimentar também. Ele não se movimenta sempre de uma mesma forma linear. Ele usa diferentes formas de movimentar os braços, de movimentar as pernas, de movimentar o tronco ou a cabeça. Ok? Terceira característica relacionada ao componente de performance, a intenção emocional. A intenção emocional tem a ver com o uso da energia para expressar a música, em qualquer que seja o estilo. Ou seja, em qualquer que seja o estilo da música, o patinador consegue ter uma boa energia nos movimentos que relacionam aquela música, que relacionam aquele estilo, que relacionam aquele tema. Essa intenção emocional precisa estar sempre atrelada às características de graciosidade, de elegância, de requinte, de beleza, de intensidade, de arte, de potência. Então, todo esse envolvimento emocional, essa intenção emocional precisa estar equilibrada também dentro dessas características, tá certo? Então, a performance, a intenção emocional, quanto a gente se emociona ao patinar, é algo que precisa também ter um certo equilíbrio para que se mantenha dentro dessas características de elegância, de graciosidade, enfim. A intenção emocional também tem a ver com o comprometimento pessoal com a temática. Então, o quanto o patinador se envolve, se compromete em interpretar, em expressar a temática daquela coreografia. Isso demonstra uma capacidade do patinador de conversar com os juízes, de conversar com o público. E ao conversar com o juiz, ao conversar com o público, manter o interesse desse juiz, desse público, em assistir aquele programa, aquela coreografia. E por fim, a quarta característica do componente performance, que é a projeção. Ou seja, é o controle do espaço, do tempo e da energia para cativar e conectar através da performance apresentada. É a habilidade de fazer o tempo parar. O que quer dizer fazer o tempo parar? É aquela coreografia que, vamos supor, um programa longo, que o patinador patinou por quase 5 minutos e passou muito rápido. Parece que a gente nem viu o programa passar. Porque o patinador teve uma boa habilidade de usar diferentes formas, diferentes energias, diferentes expressões e conseguiu nos cativar, conseguiu nos prender dentro da coreografia por aquele tempo que o programa propôs, né? A confiança e a facilidade com a qual a coreografia é executada. E uma pergunta, você se sentiu envolvido pela performance do patinador, que o patinador conseguiu envolver você, o patinador conseguiu envolver o juiz na performance que ele executava, ou era só alguém a patinar com a música de fundo? A gente fala muito disso, né? Às vezes tem patinador que parece que a música está tocando e ele está patinando só, mas não existe uma relação entre ele e a música, né? E por fim, a projeção é aquela capacidade que o patinador tem de fazer o movimento chegar no juiz, o movimento chegar no público. Isso acontece muito. Quando o patinador é muito expressivo, por vezes ele executa alguns movimentos que parece que realmente nos atingem, que às vezes chega a nos arrepiar, realmente nos toca. Tá certo? Então, essa é a capacidade de projeção, é a capacidade de eu fazer com que os movimentos que eu executo tenham tamanha amplitude, tamanha energia
em conexão com a música, que faz com que eles saiam de mim, com que eles realmente atinjam as pessoas que estão assistindo aquele programa. Tá certo? Então a gente viu algumas características do componente performance. Uma coisa que é importante, gente, o regulamento também coloca que erros técnicos, ou seja, quedas, falhas nos elementos técnicos, devem influenciar o componente de performance. Então, se um patinador cai por muitas vezes num programa ou apresenta muitas falhas técnicas em um programa, é provável que essas falhas também venham a afetar esse componente de performance, por mais que ele tenha boas habilidades de performance. Então, a performance também está ligada à qualidade, ao bom sucesso que aquele patinador teve na execução dos elementos técnicos, ok? Isso também é importante a gente saber, que não adianta a gente ter uma performance maravilhosa e cair muitas vezes num programa, que isso com certeza também vai afetar a nossa pontuação de performance, ok? E também quanto à performance, é importante que a gente também entenda que essa performance é algo que precisa estar equilibrada. Então, muitas vezes a gente pensa na performance e acaba exagerando, ou enfim, a gente tem diversas direções aí que vão na questão da performance. Alguns são mais tímidos, têm mais dificuldade de expressar qualquer performance, outros, ao tentar expressar performance, por vezes acabam por exagerar, né? Mas é um componente que a gente precisa tentar praticar ele também, precisa treinar essa projeção, precisa treinar como a gente vai expressar, justamente para que a gente possa equilibrar, possa corrigir, possa treinar o nosso corpo para executar os elementos técnicos junto com essa capacidade de performance, essa capacidade de expressividade da coreografia, ok? E vamos então ao nosso último componente, que é a coreografia. O que é a coreografia? A coreografia é tudo o que envolve a composição de um programa, desde o desenho de pista, qual é o desenho que aquela coreografia faz, qual é o desenho que ele cria ao longo do programa na pista, o tema que aquela coreografia compõe, que ela tenta passar, o uso do corpo para elaborar esse tema, a relação dos movimentos com a música, etc. Então a coreografia é basicamente tudo o que compõe a criação global, geral do programa. Quais são as características que o juiz vai procurar para avaliar a coreografia? A primeira é o design, a segunda, a intenção da coreografia, a terceira, o design do corpo e as dimensões do corpo, o quarto, a relação com a música, e o quinto, como a gente viu nos outros componentes, já a patinação em equipe. Então vamos lá, vamos ver essas nossas características. A primeira, design, é o layout do programa, seu design e o seu pattern. Pattern, assim como a gente fala o pattern de uma dança, existe o pattern de uma coreografia, ok? Então é basicamente, quando o patinador começa a patinar, a gente começar a imaginar um traçado por onde ele está andando, por onde ele está passando. Quanto mais for variado e maior for interessante o desenho dessa coreografia e como ele ocupa a pista, melhor, ok? Mais interessante vai ser o design dessa coreografia. A variedade e o inteligente posicionamento dos elementos técnicos. Então, por exemplo, durante um programa, o patinador não salta sempre no mesmo lugar, ele não salta sempre no mesmo ponto da pista, ele não gira sempre no mesmo ponto da pista. Os elementos são distribuídos de forma variada pela pista e também de forma inteligente, que favorecem a execução técnica daquele elemento, ok? Então, quando vocês veem um programa onde o patinador sempre salta aqui, sempre gira aqui, salta aqui, gira aqui, salta, gira aqui, a gente já sabe que o design desse programa não é variado e não é um inteligente posicionamento dos elementos. Um bom design, ele não tem preparações longas para elementos técnicos, então o patinador não gasta muito tempo do seu traçado, do seu deslocamento,
a preparar o elemento. Então, quando ele vai preparar um salto, ele não fica muito tempo preparando aquele salto. Quando ele vai entrar numa sequência de traveling, ele não passa muito tempo a se preparar para entrar naquela sequência de traveling. Quando ele vai executar um currupio, ele não gasta muito tempo se preparando para entrar naquele currupio, ok? E o uso variado das diferentes direções, das diferentes formas de se deslocar na pista durante o programa. Tudo isso vai estar relacionado à característica do design e da coreografia. Segunda característica, a intenção coreográfica. Basicamente, o tema da coreografia. A habilidade de o patinador mostrar, ou de a coreografia, nesse caso, tem muito a ver com a composição, com quem criou a coreografia, de identificar o tema, a ideia, o personagem. A gente vê que tudo aquilo, a música, a roupa, o patinador, os movimentos, tudo aquilo fazem sentido para algum tema, para algo que foi proposto a ser expresso naquela coreografia. Qualquer que seja a temática, pode ser abstrata, pode ser uma música que não está relacionada a um tema, pode ser um filme, pode ser algo relacionado à história, de algum momento histórico. Qualquer que seja, os movimentos se relacionam e fazem sentido com a música. Então, o patinador está patinando um tema indiano. Os movimentos precisam fazer sentido com aquela música, com aquele tema. O patinador está patinando um tema musical qualquer, está patinando Rei Leão, os movimentos precisam ser relacionados com aquela temática, ou mesmo ele está patinando uma música que é um tema abstrato, não tem um tema tão claro, né? Mesmo assim, os movimentos precisam estar relacionados àquela música, ok? A terceira característica do componente coreografia, o design corporal e as dimensões corporais. O que é essa característica? É como se a gente fosse, ao longo da coreografia, tirando várias fotos do patinador e sobrepondo, colocando uma foto sobre a outra. Colocando um movimento corporal do patinador sobre o outro. Quanto mais interessante for essa forma que o corpo do patinador cria ao longo do programa, melhor é o uso das dimensões e o uso do corpo desse patinador, ok? Então, o design corporal é basicamente isso. O quanto esse patinador usa todo o espaço corporal para criar um desenho corporal, ok? Quanto mais variado for, em um momento ele está lá embaixo, em um momento todo o corpo dele está inclinado para a lateral, em um momento todo o corpo dele está expandindo para cima, em um outro momento ele está inclinado para o outro lateral, em outro momento todo o corpo dele está no plano médio. Quanto mais ele usar todo esse plano ao redor dele, mais rico vai ser o design do corpo dele e o uso dessas dimensões corporais, tá? Dimensões corporais é tudo que está ao redor do meu corpo e como eu faço o uso do meu corpo sobre essas dimensões, tá certo? Então vamos agora à última característica do componente coreografia, que é a relação musical. Então, é a ideia de que o patinador e a música são uma coisa só. O tempo inteiro o patinador consegue patinar dentro da música, junto com a música. Os movimentos que o coreógrafo, que o patinador executa, que o coreógrafo escolheu, que o patinador executa, fazem sentido com o tema proposto. Então, que eu comentei antes, né? Se o tema e os movimentos executados estão dentro da mesma linha, fazem algum sentido. Os movimentos, e isso inclui os saltos, os giros, os nossos movimentos técnicos, eles se encaixam nas frases da música. Então, a construção dos movimentos dentro das transições, dentro dos elementos técnicos, eles estão totalmente estruturados dentro da música. Então, a gente tem lá a contagem da música e um elemento técnico se encaixa perfeitamente na contagem da música. Isso é algo que enriquece essa característica de relação com a música. Então, a coreografia tá tão bem construída e o patinador tem tamanha capacidade de executar essa coreografia que ele consegue, inclusive, executar os elementos técnicos
dentro da estrutura da música, ok? Dentro de uma parte específica da música. Quando a gente tem um ápice da música, a gente pode ter um salto totalmente casado, totalmente sincronizado com aquele ápice, com aquela crescente da música, ou mesmo um giro, ou no caso de dança, um footwork. O início do footwork está totalmente em harmonia com aquela crescente da música, ou com alguma, com alguma estrutura da música em específico, ok? E o patinador, a coreografia, eles exploram todas as diferentes estruturas da música. Em alguns momentos, os movimentos acompanham a melodia, que é relacionado à voz. Em outros momentos, ele acompanha os movimentos do corpo, acompanham uma outra percussão da música. Em outro momento, ele acompanha o violino. Então, é a riqueza com a qual os movimentos da música, os movimentos da coreografia são construídos dentro da estrutura da música. Ou seja, o patinador não passa o tempo inteiro a usar a mesma estrutura da composição da música para fazer os seus movimentos. Mas em diferentes momentos ele usa diferentes estruturas da música para se movimentar, diferentes tempos da música para se movimentar, ok? Então a gente viu as 4 características do componente coreografia, as 4 características que são avaliadas, que vão ser procuradas, que a gente vai tentar desenvolver quando for construir uma coreografia, tá certo? Para que ela seja bem avaliada, para que ela tenha uma boa construção e seja bem avaliada. Tudo isso precisa ser pensado por nós coreógrafos, executado pelos patinadores, para que a pontuação do componente coreografia seja uma boa pontuação. Então, assim como a gente já viu na nossa última aula, todos esses 4 componentes que recebem uma pontuação individual, cada um deles, quando o juiz for atribuir essa pontuação a vocês patinadores, ele vai procurar enquadrar esse componente dentro dessas faixas de pontuação. Se ele estava pobre, extremamente pobre, se ele estava ok, fraco, se ele estava na média, se ele estava abaixo da média, se ele estava bom, muito bom, se ele estava superior ou excelente. Ok? Então o juiz sempre vai procurar enquadrar essa característica, esse componente em uma dessas faixas. Eles não estão atrelados um ao outro, ok? Então, às vezes um patinador, às vezes não. Os patinadores sempre tendem a ter um ou dois componentes onde eles se destacam um pouco mais, onde a pontuação vai ser um pouquinho mais alta, ok? Então, às vezes o patinador, a performance dele é o componente mais forte dele, então ele vai ter uma pontuação de performance um pouco mais alta. Ou às vezes a capacidade de patinar dele, a habilidade de patinar dele, skating skills dele era um pouco mais alto, um pouco mais forte. Então esse componente vai ter uma pontuação um pouco mais elevada que os demais, tá certo? A pontuação dos componentes é totalmente independente uma da outra, ok? Ou muitas vezes também o patinador pode ter uma habilidade mediana, parecida em todos os 4 componentes. Isso também pode vir a acontecer. E aí a gente tem aquele quadro que eu já tinha apresentado para vocês a coluna do Skating Skills, ok? Onde em cada faixa de nota a gente tem determinadas características. Para o 10, a gente tem uma determinada característica para cada componente. Para o 9,5, para o 9 e assim por diante, ok? Então, como a gente pode ver, na tabela a gente tem... para cada coluna, a primeira coluna é a de Skating Skills, a segunda é a de transição, a terceira é de performance e a quarta é de coreografia. Para cada faixa de nota, uma característica. Eu vou deixar o link para vocês acessarem esse documento, se quiserem, por curiosidade, explorarem um pouquinho mais, dar mais uma olhadinha nessas tabelas, nessas informações. Isso é muito interessante, gente. Não é que vocês precisam decorar isso aqui, vocês patinadores, mas é importante que vocês entendam tudo isso e usem tudo isso como uma estratégia para melhorar a impressão artística de vocês, para dar um sentido a tudo aquilo que a gente treina, tudo aquilo que a gente pratica, tudo aquilo que nós técnicos falamos a vocês,
tudo aquilo que a gente pede a vocês para que vocês entendam de onde vem, por que tudo isso é necessário, por que tudo isso é pedido e onde tudo isso vai afetar, certo? E por fim, para fechar a nossa aula de hoje, vamos exercitar um pouquinho aquilo que a gente viu hoje. Nosso primeiro exercício. Quero que vocês definam o componente transições. Então, basicamente, descrever o que é o componente transições. Segunda pergunta, como um patinador pode melhorar sua pontuação no componente performance? Então, quais são as características que eu, como patinador, posso desenvolver, posso apresentar no meu programa, que vão fazer com que a minha pontuação de performance seja boa, seja mais alta, tenha boas características. Cite 4 características de um bom programa no componente coreografia. Então, citar 4 características de um programa que pode ser bem avaliado no componente coreografia. A gente viu várias hoje, a gente viu as 5 características, dentro dessas 5 características a gente viu inúmeras características que são avaliadas em um bom programa, em uma boa coreografia. E a nossa quarta pergunta, cite e define os 4 componentes que compõem a impressão artística. Então, vocês vão citar os 4 componentes que a gente estudou nessas nossas últimas aulas e vão definir cada um deles. Pode ser basicamente, pode ser de forma geral, não precisa ser uma resposta muito elaborada, mas é importante que a gente entenda, a gente consiga perceber que vocês entenderam basicamente o que significa, o que quer dizer, o que é avaliado de forma geral em cada um desses 4 componentes. Quando a gente fala de Scaling Skills, ok, eu sei o que é Scaling Skills. Quando a gente fala de transições, ok, eu sei o que é transições. Quando a gente fala de performance, ok, eu sei o que é transições, eu sei o que é performance, eu sei o que eu preciso fazer para ter uma boa performance. E por fim, eu sei o que é coreografia e eu sei como eu preciso executar a minha coreografia, o que eu preciso valorizar na minha coreografia para ter uma boa pontuação nesse componente também. Ok? Então, boa prática para vocês. Lembrem de sempre terem todas essas anotações bem registradas no caderno de vocês, para que em algum momento onde vocês precisem consultar para alguma aula futura, vocês tenham tudo isso registrado, ok? Boa aula, bom exercício e até a próxima.